Boa noite a todos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para lermos um pequeno texto da Palavra de Deus e juntos fazermos um pequeno comentário. E espero que seja para a edificação da fé de cada um de nós. O texto fica no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que fala da seguinte maneira: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos irmãos, meditando nesse texto, podemos entender que o nosso chamado para ser cristão também não é uma promessa que estaremos sempre bem, vivendo no mar de rosa, sem nenhuma luta, sem nenhuma aflição em nossa vida, sem nenhum problema que venha tirar nossa paz. Pelo contrário, Jesus disse que Ele, como mestre, sofreu perseguições e aflições nesse mundo. E nós, como discípulos, não seríamos diferentes. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, umas mais do que outras. Algumas pessoas sofrem bem mais, outras sofrem menos. Algumas pessoas reagem de uma maneira mais agressiva, outros de uma maneira mais passiva. Alguns suportam essa aflição, essa dor e buscam o Senhor em silêncio. E outros gritam, choram, clamam, até blasfemam. Então há diversas maneiras. A reação de cada cristão é diferente. Mas é importante que cada cristão tenha na sua consciência, na sua mente, que esse mundo não nos pertence e nós não pertencemos a esse mundo. Que nós somos nesse mundo como forasteiro. E forasteiro é aquele que vem de outro país para habitar uma terra que não é sua. A palavra de Deus nos diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso, segundo o livro de João, no capítulo 14, está sendo preparado por Jesus. Essa é uma promessa real do nosso Mestre. O que nos cabe ter a esperança, a fé, a certeza, se nós cremos na palavra, de que essa promessa é real, ela vai acontecer, demore o tempo que demorar, mas ela vai acontecer. E o que eu quero dizer para os irmãos é que nós estamos passando hoje, no mundo atual, no período atual dessa história da humanidade, por um período onde os homens evoluíram muito. As invenções dos homens, elas evoluíram de uma maneira assustadora. O homem hoje ele pode fazer coisas que há 30 anos atrás ele nem sonhava em fazer. Para nós termos a dimensão da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Fala-se muito no anticristo. E a Bíblia diz que ele já opera nesse mundo. Não que ele esteja aqui agora e possa ser identificado, mas que ele age, já está agindo. A operação do mal já está agindo nesse mundo. E isso é visível. A gente pode ver a olho nu, não precisa ser um especialista na palavra de Deus, não precisa ser um especialista em religião para saber que a maneira que o adversário está trabalhando é uma maneira inteligente. Há alguns anos atrás,
quando nós nos convertemos, por volta de 25 a 30 anos atrás, era comum ver nas igrejas pessoas que estavam possessas, pessoas que o demônio possuía essas pessoas e jogava elas no chão, e elas gritavam e mudavam a voz de diversas maneiras, se tornava muito agressiva, se jogava no chão, até que o pastor chegasse e amarrasse aquele demônio e expulsasse ele daquele corpo. Mas hoje não é mais tão comum nas igrejas ver esse tipo de operação, porque eu penso assim que o diabo ele mudou a estratégia. Ele não está mais agindo de forma exterior na pessoa, ele está agindo mais na forma interior, no psicológico de cada pessoa, ou seja, nas emoções de cada pessoa. Há 30 anos atrás a gente podia ver também, notar nitidamente que as pessoas eram mais tolerantes, as pessoas não eram tão agressivas, até mesmo aqueles que não respeitam a lei, que são infratores, como os bandidos, que assaltavam, que roubavam, eram menos agressivos, eles não matavam tanto quanto se mata hoje. A vida ela tinha um valor. Hoje está tudo muito banalizado. E o que torna a vida tão sem valor, tão banal, a emoção do ser humano ela tem se tornado uma arma contra a sua própria pessoa. A raiva, a ira, a intolerância, ela tem se tornado uma arma pronta para causar uma tragédia na vida da própria pessoa e de outros que cercam, que convivem também. Vamos meditar sobre a raiva, a ira, que é um sentimento tão comum que nos acontece e parece ser tão natural, mas a gente não imagina o que acontece na mente de uma pessoa que está irada, na mente de uma pessoa que está transtornada, muitas vezes desesperada, uma pessoa que muitas vezes está buscando uma vingança, uma pessoa que muitas vezes está buscando de qualquer maneira barrar seu adversário, acabar com ele, acabar com a vida dele. Nós não entendemos bem o que está passando na mente dessa pessoa, mas eu creio que a operação do mal está por trás dessas emoções que o ser humano está sentindo tão afloradamente. Dizem os especialistas em saúde que a doença do século é a chamada depressão. Mas eu não sou capaz de dar um conceito, uma definição do que é depressão, uma definição científica, em termos científicos, do que é depressão. Mas eu sei que a depressão começa num pensamento. Um pensamento da própria pessoa. Uma forma de pensar a respeito dos seus próprios problemas e como essa pessoa reage diante de cada um deles, de cada aflição que ela está passando, de cada luta que ela está passando. Eu imagino que cada pessoa tem uma estrutura emocional diferente uma da outra. Algumas pessoas não se importam se são criticadas, se são defamadas, mas outras pessoas elas ficam muito irritadas e aquela ação torna essas pessoas irreconhecíveis, elas são capazes de passar por cima de qualquer um que esteja desafiando, que esteja criticando. É uma vontade muito grande do seu interior de eliminar aquele que está falando mal, aquele que está criticando. E isso também, apesar de parecer que é correto, é uma ação do mal. Porque Jesus disse que nós poderíamos até nos irar, mas a ira deveria ser controlada. Irai-vos, mas não pequei. Ele continua aconselhando, ele diz, falai com o vosso travesseiro, calai-vos. Ou seja, nós devemos, apesar de sentir a emoção, apesar de sentir a ira, apesar de sentir a raiva, devemos dominá-la. Paulo fala que
a carne com todas as suas paixões, ela deve ser crucificada. Crucificando a carne, a natureza carnal de uma pessoa, só resta a natureza espiritual. Então, um homem que age segundo o Espírito, ele vai, em todas as suas ações, agir segundo o Espírito. E suas ações serão espirituais. Suas reações também serão espirituais. Mas quando nós nos deixamos levar pela emoção da carne, e aí, a emoção da carne está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, chamada obras da carne. Entre elas está a impureza, lascívia, prostituição, a ira, a cólera, entre outras coisas. Ele fez uma relação delas. E todas essas coisas que estão lá, elas estão debaixo do nosso domínio. Elas estão debaixo do nosso querer. E não pense que Deus vai tirar de sua cabeça a ira, que Deus vai tirar de você, do seu coração, a raiva, o ódio. Ele não vai tirar. Porque é uma coisa nossa, é uma emoção nossa, é nós que precisamos tirar quando queremos tirar. O perdão é uma coisa que Deus nos mandou fazer. Mas ele só é liberado verdadeiramente quando nós queremos. Nós muitas vezes tentamos até nos enganar. Eu perdoo fulano. Deixa pra lá. Mas aquilo continua no nosso coração, aquela emoção, continua aquela ira, aquele rancor, aquela ferida continua aberta, aquela mágoa. Por que está aberta? Porque toda vez que a pessoa lembra, ela fala, fulano ou ciclano fez assim comigo. Falou assim de mim. Ela é meu adversário, se opôs a mim. Então, mesmo que ela tenha falado com os lábios que perdoou, mas no seu coração, no seu íntimo, a emoção continua viva. E a questão do perdão é tão séria que Deus fala assim, que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então, o nosso perdão está condicionado ao perdão que nós liberamos para o nosso próximo, seja quem for, seja qual for o problema que ele causou, seja qual for a irritação, a intriga, seja qual for a consequência que ele nos trouxe na nossa vida. A questão é que nós, para sermos perdoados, e nós sempre que oramos pedimos perdão a Deus, para sermos perdoados precisamos ter perdoado. A palavra nos fala, num texto em Mateus, que diz assim, se você trouxer a tua oferta ao Senhor, e ali diante do altar, pronto para entregar o teu dízimo, a tua oferta, ali para o Senhor, tu te lembrares que você tem alguma questão contra alguém, um dos teus próximos, então você põe a tua oferta ali no chão, não apresenta ela ainda, põe ela ali, volta e vai lá naquele que te feriu, aquele que você tem uma mágoa, aquele que você tem um rancor, e te reconcilia com ele. Para que então, depois de reconciliar, você volte lá no altar e entregue a tua oferta ao Senhor, e então o Senhor receberá da tua mão aquela oferta. A condição é que se nós, mesmo que apresentarmos uma ótima oferta diante de Deus, mas se o nosso coração está magoado com alguém, está cheio de rancor, está cheio de ódio, de sentimento de vingança, de sentimento de divisão, aquela oferta não será recebida por Deus. Há outro ponto que Deus diz assim, que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos para que sejais verdadeiros filhos de Deus. E o engraçado é que nós nos achamos tão bons, tão merecedor do galardão, tão merecedor das bênçãos de Deus, nós somos tão dignos, não causamos mal a ninguém, não fumamos maconha, não injetamos nenhuma heroína na nossa veia. Parece que nós somos os melhores crentes do mundo, mas o que eu tenho para dizer, irmãos, é que até mesmo o melhor crente, até mesmo o diácono, o presbítero, o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, o bispo, o papa, o cardeal, o pai de santo, não importa qual seja o cargo eclesiástico que você ocupa, que nós ocupamos. O nosso coração ele é dotado das mesmas emoções que aquele bandido
que matou a mãe e a criancinha na parada de ônibus. Nós somos dotados das mesmas emoções que ele, e a diferença é que alguns de nós conseguimos aprender a controlar algumas de nossas emoções. E outros acham até bom liberar todas as emoções com todas as suas consequências. Mas, como todos nós somos seres humanos dotados do mesmo sentimento, todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. E só há uma maneira de se restaurar essa glória de Deus em nossa vida, que é aceitar a Jesus. Alguns podem dizer, mas eu já sou crente. Aí Jesus disse para Nicodemos, sendo um religioso, um fariseu, sendo ali um senador, sendo um homem muito culto, formado, um intelectual, Jesus diz a ele, olha, se tu não nascer de novo, de maneira nenhuma entrar no reino do céu. Da mesma forma, eu digo a você, irmão e irmã, que está me ouvindo, a palavra que Jesus falou para Nicodemos, se nós, começando por mim, não nascermos de novo verdadeiramente, de maneira nenhuma herdaremos o reino de Deus. Aí não adianta estarmos na igreja, não adianta ir todo domingo ou 3 vezes por semana na igreja, não adianta dar pulinho, rodar, rodopiar, e profetizar, e dar grito e tal, e gemer, e dormir na mãozinha, e quebrar a asinha, né? E o pisadinho do anjo da perna manca, não adianta, porque somente quem nasce novamente, quem nasce do Espírito, é que pode alcançar a graça. Jesus não disse que tinha que ser o evangélico, o religioso. Ele não citou nenhuma denominação. Mas ele disse aquele que nascer da água do Espírito. Aquele onde houver transformação genuína. Aquele que não estiver se enganando e enganando outras pessoas, parecendo ser cristão, seguidor de Cristo, quando na verdade ele segue o diabo porque ele pratica as obras do diabo. Se eu sou cristão, eu pratico as obras de Cristo. Isso me caracteriza como cristão. Se eu sou do diabo, eu pratico as obras do diabo e isso me caracteriza como um seguidor do diabo. O que é uma obra do diabo? A mentira. A Bíblia diz que a mentira é do diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, se eu sou mentiroso, há uma contestação no que eu falo, um engano, uma inverdade. Esse não é a obra de Jesus. Jesus sempre falou a verdade. Doesse é quem doesse. Mas o diabo sempre foi enganador desde o princípio. Ele sempre foi mentiroso. Essa obra é dele. Se eu vivo no pecado, se eu vivo na ira, se eu vivo na cólera, se eu vivo no sentimento de vingança, na divisão, na facção, são obras do diabo. As obras da carne, a impureza, a lascívia, a prostituição, a idolatria, e aqui eu faço a explanação que a idolatria não é somente crer em ídolos. A idolatria a respeito do filho, a respeito do marido, a respeito de si próprio, a respeito do dinheiro, que hoje é um Deus incontestável para uma geração que corre atrás do dinheiro, passa por cima de qualquer de qualquer sentimento, de qualquer princípio para se alcançar aquilo que precisa. Isso é idolatria, também é obra do diabo. Então, antes de nós confessarmos e nos orgulharmos da condição que nós estamos como crentes, como escrito no livro da vida, temos que examinar bastante o que realmente nós somos, as nossas obras condiz com aquilo que nós queremos ser como cristão, se é isso realmente que está nos guiando, ou se as nossas emoções carnais estão dominando sobre a nossa razão, sobre o nosso raciocínio, e nós expressamos essas emoções ao falar, ao agir, né? Estamos nos tornando cada vez mais diferentes. Diferente de quê? De Jesus. Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo. A única pessoa a quem nós devemos imitar é Jesus.
A única pessoa a quem nós devemos parecer é Jesus. Se nós estamos diferente de Jesus, se nós estamos agindo diferente do que ele age, do que ele agiria, se nós estamos falando diferente do que com o que ele falava, se estamos pensando diferente, se estamos louvando diferente do que ele fazia, porque ele é nosso maior exemplo, então nós estamos totalmente fora do padrão do verdadeiro cristão. Eu não quero aqui levar uma crítica aos irmãos. Eu quero aqui fazer um alerta. Que as nossas ocupações, o nosso dia a dia, a nossa busca pela sobrevivência, ela está nos ocupando de tal forma, elas estão tomando nosso tempo de tal forma que nós não temos tempo para meditar e pensar em como nós estamos agindo diante de Deus, que tipo de crente nós somos, que tipo de irmão, de irmã nós estamos sendo, que tipo de próximo, que tipo de pastor, que tipo de missionário, de presbítero, que tipo de obreiro, de servo. Há um servo bom e fiel. E há um servo infiel, mau, que foi lançado nas trevas. A verdade é que nós escolhemos ser tanto o bom servo quanto o mau. No final das contas, nós sempre colocamos a culpa no diabo. Mas nem tudo que nós fazemos, o que nós falamos, não é culpa dele. Nem tudo que nós falamos é culpa dele. Ele não está sempre ao nosso lado, ali buscando, colocando palavras nos nossos lábios. A maioria das vezes, essas palavras saem do nosso coração por causa do nosso sentimento. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ela não diz que a boca fala daquilo que o diabo coloca. Ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que tem no nosso coração nós colocamos para fora através da palavra. Mas há um texto na palavra de Deus que diz que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. Tudo o que nós falamos, seja bom, seja ruim, nós prestaremos conta a Deus. Algumas pessoas já não creem mais nisso. Alguns crentes, eu penso assim que muitos, a maioria dos crentes não acreditam nem que Jesus vai voltar. Porque vive tão displicente, que vive tão misturado, que é como se ser crente fosse apenas um estilo de vida, assim como ser vegetariano, assim como ser uma pessoa que não come carne. E não é só isso, irmãos. A questão é que se a palavra de Deus estiver certa, eu creio na veracidade da palavra de Deus. A questão é que se a palavra de Deus estiver certa, poucos, mas muito poucos, serão aqueles escolhidos por Jesus para participar do seu reino. Porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos, mas Ele é que escolhe a nós. Então que fique esse alerta para mim, primeiramente para mim, e depois para nós. Porque se nós não podemos salvar o mundo, essa preocupação está no coração de cada cristão. Pelo menos que possamos manter a fé. E a fé não somente que Deus vai nos prover de tudo, mas a fé que nós temos que andar no caminho, mesmo sendo um caminho cheio de aflições, mesmo sendo um caminho cheio de tribulações, mesmo que todo o restante do mundo te considere uma pessoa esquisita, estranha, porque o crente verdadeiro ele é estranho mesmo, ele é esquisito, ele é até considerado louco. Mas não se irrite com isso não, porque a palavra de Deus diz que o mundo ele vai nos afligir de todas as maneiras, porque nós não pertencemos a ele. Pelo contrário, se alegre quando você ouvir uma crítica porque você é cristão, que vai ser um sinal de que você está sendo diferente do mundo. E se você está sendo diferente do mundo, você está sendo parecido com Jesus, porque ele também foi considerado doido, louco, maluco, né? A mesma multidão que ouviu Jesus e foi curada por ele, que foi alimentada por ele, a mesma multidão estava lá diante de Pilatos e o traiu e escolheu Barrabás. Então hoje nós podemos escolher, continuar escolhendo Jesus, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a aflição. O medo também é uma emoção natural do ser humano. Mas precisamos superar todas as dificuldades e ser fiel
como diz nas cartas às 7 igrejas. Em todas elas, Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. E é assim que temos que perseverar e ser fiel, não um pouquinho só, mas até a morte, para podermos alcançar a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.